a chegada da janela de transferências, é claro que alguns nomes, algumas peças começam a ganhar destaque, alguns nomes começam a ventilar com muita força pelos bastidores das equipes aqui do futebol brasileiro. E nesse vídeo em questão a gente vai falar dos possíveis nomes que podem surgir no Clube do Remo. A gente vai falar pelo menos 4 nomes de atletas que podem chegar ao Clube do Remo. Tô aqui com o notebook aberto, tô aqui já analisando tudo, mas antes eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo, claro, e não perder os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso ajuda demais a gente a crescer cada vez mais. Nós somos o maior canal de jornalismo esportivo independente aqui do Pará, no YouTube, e eu conto demais com o teu apoio. Vamos lá então, vamos falar sobre essa situação sem mais delongas, né? Bora falar sobre isso, porque o Clube do Remo tá de olho em peças, tá de olho em contratações, e aqui a gente vai falar de pelo menos 4 nomes que podem surgir no Clube do Remo. Começando primeiro pelo atacante Pedrinho. Pedrinho que está no Cuiabá, ele pertence à equipe do Bragantino. O Pedrinho, que nessa temporada de 2025 teve 17 partidas e marcou 3 gols, ele estava jogando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Cuiabá. Ele que tem dupla nacionalidade, né? Ele é ítalo-brasileiro, né? Acho que é isso que se fala, porque ele tem a nacionalidade tanto do Brasil como também da Itália. E ele jogou nesta temporada 17 partidas e marcou 3 gols, sendo que ele jogou 8 vezes na Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, tá naquele limite ali, porque se ele fosse jogar mais vezes, ele poderia ficar impossibilitado de ser negociado com outros clubes. Ele que é natural de São Paulo, ele tem aí a função dele como ponta esquerda e também pode ser aquele meio atacante ofensivo. E tem cerca de 1,76 m de altura e, como eu falei ainda há pouco, ele está no Cuiabá. Ele chegou no início dessa temporada de 2025, mas ele passou pelo Santos, pelo América Mineiro, pelo São Paulo, ele também passou pelo futebol da Rússia, ele estava no Lokomotiv da Rússia. Além disso também, ele passou por Atlético Paranaense, além do próprio Red Bull Bragantino, e também passou por equipes de São Paulo, como o Oeste e também o Juventus da Moca e também o Grêmio Osasco, onde ele jogou as categorias de base. Bem, atacante de ponta pode ser necessário aí para o Clube do Remo. Agora um outro nome que foi ventilado e que alguns veículos de comunicação já estão cravando como certa a contratação é do atacante Matheus Davó. O atacante Matheus Davó, que jogou 13 partidas e marcou 2 gols nessa temporada de 2025. Ele estava jogando, aliás, ele está jogando, né? Está no Mirassol, jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. E ele pertencia ao Cruzeiro em 2023 e foi emprestado para o Paphos, que é uma equipe, eu não sei de onde é, mas não é uma equipe daqui, e depois foi emprestado para o América Mineiro antes de ir para o Mirassol. Matheus Davó, que ficou muito conhecido por esse apelido quando jogou no Corinthians, né, em 2020, e passou pelo futebol dos Estados Unidos e passou por outras equipes do Brasil, como o São Bernardo, o Bahia e o Cruzeiro. Experiente, né? Ele já tem o quê? Deixa eu ver a idade dele aqui. Experiente no modo de dizer, né? Ele tem 25 anos de idade, mas eu digo da experiência porque ele já passou por diversas equipes aqui do Brasil. E volto a dizer, né? Ele teve 13 jogos e marcou 2 gols. No Mirassol, 10 partidas apenas, não teve muita oportunidade. E talvez, visando ter oportunidade, o Matheus Davó pode estar aí se mudando para Belém do Pará e jogar no Clube do Remo. Agora um outro nome que surgiu e que a minha fonte falou é que é apenas um desejo, exclusivamente ali do Sérgio Papelim, junto com o seu staff ali da análise de desempenho, é do meia Lucas Crispim, de 30 anos. Só que assim, a questão do Lucas Crispim esbarra no salário, porque, pelo que eu conversei com a minha fonte, o salário é muito alto e não estaria dentro do orçamento do Clube do Remo.
O Lucas Crispim, que nessa temporada de 2024-2025 jogou 41 partidas e marcou 9 gols. Ele tá jogando, acho que é Malásia, né? O futebol da Malásia, só confirmar aqui. Mas ele tá jogando, na Tailândia, perdão. Ele tá jogando na Tailândia. E antes de ir para lá, para Tailândia, ele estava no Fortaleza, onde ele jogou por 3 temporadas, né, de 2021 a 2023, tendo uma regularidade imensa. 2021 jogando 47 partidas, em 2022 45 e em 2023 36 partidas. Então, uma sequência interessante aí. É um atleta que, pela sequência que está tendo, não costuma ter lesão, mas é como eu falei ainda há pouco, a questão salarial pode emperrar as negociações dele com o clube do Remo. Mas se viesse, seria um nome, entanto, aí muito bom para o clube do Remo. Agora, para fechar esse listão, um possível nome que surgiu de um atleta que veio para cá para o Pará, jogou em um clube aqui do Pará e que pode vestir a camisa do clube do Remo. Eu tô falando do atacante Paulinho Boia. Não, você não ouviu errado não. Paulinho Boia, de 26 anos, que está atualmente no futebol de Portugal. Estava, né? Agora ele não está mais. Ele acabou sendo dispensado do Nacional, lá de Portugal. O Paulinho Boia estava no Mirassol, depois foi para o Paysandu no ano passado, e no ano passado mesmo foi negociado para o Nacional lá de Portugal. Ele também passou pelo América Mineiro, passou pelo futebol do Japão, também passou pelo futebol da Ucrânia, mas ele não chegou a jogar por conta da guerra, né, que está acontecendo lá. E também passou por outras equipes do Brasil, como o Juventude, o São Paulo, passou também pelo Portimonense de Portugal e teve toda a sua base lá no São Paulo. É um bom nome para a função dele, né? Ele é ponta esquerda, né? Ele joga com o pé direito, ele é um ponta esquerda e também pode atuar como ponta direita dependendo da situação. Então, assim, é uma contratação que, sem dúvida, se vier para o Remo, vai ser de muito bom agrado, porque tende a encaixar ali com o esquema do Daniel Paulista, que é um esquema em que os jogadores jogam com velocidade, vão para o ataque, acabam ali fazendo boas tramas e principalmente aquelas jogadas em profundidade onde o lateral avança, cruza e tem ali o atacante com a mobilidade rápida para poder fazer os gols. Bem, um nome desses aí, que é o Matheus Davó, está praticamente fechado pelo que a minha fonte conversou, e os outros 3 nomes são sondagens, são possibilidades que podem aparecer no clube do Remo a partir do dia 2 de junho, quando abre a janela de transferências. Então, vamos ficar ligados e aguardar as novidades do clube do Remo. Mas e aí, torcedor azulino, o que tu achaste? Se essas 4 contratações de repente pintarem mesmo no clube do Remo, você concorda? Você acha que vai encaixar? Manda a tua opinião, coloca o teu comentário aqui embaixo e eu quero que você participe e interaja com a gente aqui. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes. Meu muito obrigado a você. Por favor, dê o like e se inscreva, que isso fortalece demais aqui o nosso trabalho. Valeu, tamo junto e até a próxima!